A mighty fortress is our God. Reverendo, Tudo bem? graças a Deus, agradeço muito ao Senhor pela essa generosidade em poder atender a gente, né? Essa alegria em poder estar compartilhando com o Senhor, uma pessoa tão compromissada, mas que tão humilde, que tanto sabe sobre esse tema tão relevante para a gente, né, Reverendo? É tudo para a glória de Cristo. E é um prazer estar com você aqui. Que alegria. Bom, Reverendo, estava falando aqui, né, um pouquinho, eu sei que o senhor não gosta muito, mas que o Reverendo Alfredo, além de pastor presbiteriano, que é a sua principal ocupação, aquilo que o Senhor deu a ele como ministério há mais de 30 anos, né, Reverendo? 30 anos na mesma igreja. 30 anos na mesma igreja, isso hoje Isso. é cada vez mais difícil disso acontecer. E há 27 anos sendo professor universitário também, né? Isso, na Universidade Federal daqui, de Roraima. Que bacana. Bom, agradeço ao senhor por essa gentileza e generosidade de compartilhar com a gente sobre esse assunto que é tão fundamental, principalmente para os nossos dias, né? Que é o assunto Eu do que agradeço. marxismo cultural. Reverendo, então já queria tirar proveito do senhor e começar fazendo uma pergunta, né? Eu vou fazer duas perguntas em uma. A questão é que o senhor fala primeiro, por favor, qual a importância da gente tratar desse tema em âmbitos religiosos ou dentro da nossa igreja, dentro das nossas igrejas. Eu queria que o senhor falasse se isso é algo somente de questões políticas. Muita gente fala assim, o senhor é um pastor, ou você é um pregador da palavra, você deveria se preocupar com a palavra de Deus. Mas será que isso tem a ver com fé? E depois, se o senhor pudesse definir esses conceitos, né, de marxismo cultural, se tem alguma diferença entre o marxismo clássico, de Karl Marx, enfim, está com o senhor a palavra. Vamos lá. Primeiro quero dar boa noite a todos aqueles que nos ouvem, né, e nos veem também por essa live. É um prazer tê-los aqui, como é um prazer para mim estar aqui também. Esse é talvez um dos grandes entraves hoje para que discutamos dentro das igrejas política, porque a política, ela no Brasil, ela ganhou contornos de algo inaceitável dentro, obviamente, da esfera da igreja. Política seria algo que deveria ser tratado da porta para fora. E isso, de fato, tem causado muitos prejuízos, porque muitos crentes não são orientados e não compreendem a seriedade de entender, compreender essa área. Veja, Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E a política não pode estar fora disso. Cristo, ele é Senhor sobre a política também. E nesse sentido, assim como nós defendemos os valores do Evangelho em tantas áreas da vida, devemos também fazê-lo na política. Até porque a política, ela traz desdobramentos. Como nós somos um país onde o Estado, ele é assambarcante, é um Estado gigante, é um Estado que interfere na sua vida e na minha vida, o Estado, por exemplo, ele define o que os seus filhos e os meus filhos devem aprender na escola. Então veja, e isso passa pela política. Obviamente que temos um Ministério da Cultura, nós temos um Congresso que vota leis, nós temos um Supremo Tribunal Federal que hoje interfere, eu creio, para além das suas competências, inclusive nesta área. Recentemente houve uma discussão sobre a ideologia de gênero nas escolas, e todo mundo sabe qual é o parecer do Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos, sim, tratar desse assunto. Agora, o que precisa ficar claro é a motivação, são os pressupostos, né? O que nos leva a fazer isso? E aí eu digo que nós cristãos, nós precisamos ser motivados pela glória de Cristo. A nossa motivação não pode ser meramente econômica, meramente política, meramente social. Não, ela tem que partir buscando a glória de Cristo. Então, por exemplo, quando eu vou votar em alguém, eu preciso entender o que essa pessoa defende, qual o partido que ela faz parte, quais são as suas metas como político, e se é alguém que já caminhou na política brasileira, perceber essa caminhada. Porque quando eu coloco o meu voto lá, eu estou sendo cúmplice. Eu estou, na verdade,
colocando sobre aquela pessoa a expectativa daquilo que ela vai fazer. Como hoje nós vivemos essa dicotomia, que é uma dicotomia perigosa entre a igreja e política, e aí, vejam, não confundam isto com igreja e Estado. Quando nós falamos de igreja e Estado, aí sim deve existir uma separação honrosa, no sentido de que o Estado não deve interferir na igreja e a igreja não deve se misturar ao Estado. Isso é uma coisa. Mas tratar sobre política, isso obviamente nos atinge. Por exemplo, quando olhamos para os governadores do Rio e São Paulo, que estão, ao meu ver, cometendo esse absurdo de cercear as pessoas, quer dizer, você chega ao ponto de você ser preso se sair de casa. Veja, esse político ele está lá porque pessoas votaram neles. E eu tenho certeza que muitos crentes votaram, talvez até enganados, mas votaram. Então, política é algo que nós devemos discutir, porque se hoje nós não temos culto, se somos proibidos, se qualquer pastor, dependendo do estado, sair de sua casa, for para a igreja, mesmo que ele tome todos os cuidados e tenha absoluta responsabilidade nesse momento, ele é preso. Ele é preso pelo Estado. Então, o Estado está interferindo, sim, na igreja. E veja, a pergunta é, isso é satisfatório? Não. Mas por que isso acontece? Porque os políticos que são colocados lá são eleitos por nós, inclusive cristãos. E por que isso acontece? Por que um cristão ele vota num candidato do PCO? Ele vota num candidato do PMDB? Ele vota num candidato do PT? Exatamente porque, primeiro, essa dicotomia não tem nada a ver. Uma coisa é a igreja, outra coisa é o meu candidato. E segundo, porque essas pessoas, elas se omitem de agir, interferir e deflagrar o que está por trás da política. Eu sempre digo, as pessoas que assumem cargos públicos, elas vão influenciar diretamente na nossa vida. E essa pandemia, ela está mostrando isto. O Brasil está quebrando, nós teremos um futuro tenebroso. Para nos recuperarmos vai ser algo doloroso. E por que isso, isso acontece? Porque políticos, autoridades decidiram fazer. Então, é muito importante que pastores, líderes, professores de escola dominical, crentes, tratem também deste assunto. Isto é assunto de escola dominical. Aliás, falando para o nosso grupo mais próximo, que são os reformados e confessionais, a confissão de fé trata desse assunto. Ela fala do Estado, ela fala da política, inclusive a nossa confissão de fé diz se é lícito ou não um crente se candidatar a cargo público. Né? Se você ainda não viu, você que é presbiteriano deveria saber disso, mas se não sabe, vá lá e veja. Então, a palavra de Deus, ela fala de política. E não estou me referindo só a Romanos 13, ou quando Pedro fala da oração pelas autoridades, mas você vai perceber que ao longo de toda a Escritura existe política. Existe aquilo que se requer do rei, existe aquilo que se requer das autoridades. Calvino fala, inclusive, sobre intervenção do que ele chama de autoridades medianas contra autoridades superiores, que são despóticas e tendem a destruir a sociedade pelas suas atitudes insanas. Então, de fato, política é algo que nós devemos discutir. Reverendo, quando o cristão, na verdade, não interfere na política, ou não se mete na política, ele está entregando essas áreas ao domínio de outra pessoa que não seja o domínio de Deus, né? Edmundo Burke, que é o pai do conservadorismo moderno, pelo menos o que se compreende como um conservadorismo elaborado filosoficamente, ele disse que o problema não são os progressistas. O problema é aqueles que ficam em silêncio diante da atuação destes. Então, veja, nós passamos... O Brasil ele vem de uma história, desde a sua colônia, vem com essa intenção de se ter benefícios do Estado. Para quem tem dúvida quanto a isso, veja a primeira carta que foi escrita, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, mandado um relatório para o rei. Leia as 3 últimas linhas dessa carta. O resto não, né? Aqui, se plantando tudo dá, etc. Não, esqueça isso.
leia as 3 linhas. Eu não vou dizer o que é, vou deixar a sua curiosidade. Vá lá no Google, digite lá no aparelho de busca e vá às 3 últimas linhas. Veja a mentalidade destes portugueses que chegaram ao Brasil. E ao longo da formação brasileira, o Estado sempre foi esse aparato que deve, de alguma maneira, interferir e cuidar da vida das pessoas. É claro que agora nós vivemos um tempo tenebroso, porque o que se influencia hoje na política é o socialismo. Então nós vivemos hoje tempos bem difíceis. Uhum. Mas define pra gente aí, pastor, a questão dessa distinção entre marxismo cultural, entre marxismo de Karl Marx ou comunismo, essa questão mais raiz, né, mais do próprio Karl Marx. Tem alguma distinção, alguma evolução de pensamento? Tem. Por que o marxismo ele é sempre vencedor dentro das discussões intelectuais? Porque ele tem a capacidade de se adaptar, de se transformar, de se transmutar o tempo todo. Eu vou dar um exemplo para depois entrar direto na sua pergunta. Quando você olha para o socialismo de Karl Marx, um ponto vital, eu considero vital, para a construção da sociedade que ele propõe, é uma sociedade ateia. É uma sociedade onde a religião é abandonada, deixa de ser o ópio, deixa de ser, como eu sempre brinco com os meus alunos, a cachaçinha que vai me deixar meio bêbado, né? É isso que ele dizia. Então, você abandona isso. E hoje você tem, por exemplo, a teologia da libertação. A teologia da libertação, onde eles afirmam a existência do Senhor Deus, onde eles falam da redenção de Cristo, onde você tem todos esses elementos, mas ela é marxista. Então, e a atual teologia missão integral também, né? Que é a mesma coisa, só que uma é evangélica e outra é católica, exatamente. Agora, por que isso acontece? Primeiro, por conta disso. O marxismo, ele se adapta. Você é crente? Sou. Você é reformado? Sou. Você é confessional? Sou. Não tem problema, seja bem-vindo. Nós nos adaptamos a você. E aí a mente, ela é adaptada a esse processo. É um processo em que as pessoas, elas nem sentem aquilo que eu tenho falado muito sobre o chamado cristão, o socialismo funcional entre os cristãos. Tem cristão que defende pautas da esquerda, do socialismo, do marxismo, e nem sabe. No discurso consciente, ele desce o pau, mas ele, funcionalmente, ele, obviamente, está ali nivelado com o pensamento socialista. E por que isto? Porque o socialismo, ele continua vencedor, seja em que área for. No século XX, que foi o laboratório dos horrores, nós tivemos pensamentos socialistas de todas as matizes. Tivemos o socialismo nazista, tivemos o socialismo fascista e tivemos o socialismo marxista. Desses 3, obviamente, o vencedor sobre todas as coisas foi o marxismo. Porém, houve uma discussão muito grande entre os intelectuais. Os intelectuais, eles diziam, por que o socialismo ele precisa de tanta violência, né? E nós falamos isso porque Lenin e Stalin mataram 30 milhões de pessoas. 30 milhões. Eu não disse 30 mil, eu disse 30 milhões. Mao Tse-tung matou 70 milhões. Isso sem contar com a mortandades menores, mas na cifra de milhões em outros países. Esses intelectuais disseram o seguinte, tem alguma coisa errada, por que precisa matar tanta gente? Aí eles descobriram o seguinte, eles descobriram que a proposta de Karl Marx estava errada. Veja a capacidade de transformação, adaptação, e disseram assim, Marx errou. Porque Marx dizia o seguinte, temos que fazer a revolução proletária. Isso significa dizer que nós vamos fazer a revolução com as pessoas, porque Marx ele dividia a sociedade em 2 partes, em superestrutura e infraestrutura. Infraestrutura é o trabalhador, que segundo Marx produz riqueza, ele produz com o seu trabalho, e a superestrutura é a cultura que mantém esse status capitalista. Né? E aí nós temos mídia, igreja, educação,
jornais, nós temos tudo isso. Uhum. O que esses intelectuais, e sobretudo destacando dois, um é um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, e também os intelectuais da escola de Frankfurt. Né? Essa escola foi fundada por um cara chamado Horkheimer, e depois você tem uma série de intelectuais que formam essa escola crítica. Eles vão dizer, está errado. Nós não podemos implantar o socialismo no mundo pela violência. Nós temos que implantar o socialismo no mundo destruindo a cultura, esfacelando a cultura, porque é a cultura que mantém. Você bota o cano de arma na cabeça do cara e diz assim, agora você é socialista. Ele pode até dizer sim, senhor, mas o coração dele continua arraigado a essa cultura capitalista, como eles mesmos dizem. Entendamos que, para eles, essa cultura que eles chamam de capitalista nada mais é do que a cultura judaico-cristã. É essa cultura que, ao longo de séculos, sedimentou o comportamento e a moral do mundo ocidental. Então eles disseram, não, está errado. Nós temos que inverter. Veja, o marxismo é dialético o tempo todo, entende? Ele inverte isso. Nós temos que inverter. Nós temos que mudar não a matéria, não a infraestrutura, mas a superestrutura. Nós temos que mudar a cultura, porque quando nós mudamos a cultura, nós apodrecemos a sociedade e ela está pronta para o arrobo revolucionário na implantação do socialismo. Então a diferença, vamos dizer, existem outras diferenças, mas para a nossa live aqui é o bastante dizer o seguinte: Marx, ele tinha a visão da antiga revolução. A revolução das armas, a revolução da guerra, da guerrilha, de matar pessoas, como aconteceu na Rússia, China, Cuba, não é? Já os frankfurtianos e Antônio Gramsci é a revolução na cultura. Então isso vai acontecer culturalmente. É por isso que a Rede Globo, por exemplo, a cada ano que passa, ela é mais ousada nas suas novelas, ela é mais ousada nas suas minisséries, e ela traz elementos que no passado eram um escândalo do ponto de vista moral, mas que hoje ela traz isso e as pessoas elas começam a normatizar isso, né? É muito inserido naquela teoria chamada a janela de Overton, quando você faz o deslocamento, né? Você tem aqui a visão moral rígida, você vai deslocando aos pouquinhos até chegar à total liberalidade. Então é por isso que quando se fala, por exemplo, em liberação das drogas, e o discurso deles é que com isso nós vamos acabar com o tráfico, é mentira. A Holanda há anos fez isso e tem problema sério. O Uruguai tem problema sério com o traficante. Porque, veja, fumo no Brasil é liberado, não é? O fumo é liberado. Você pode ir em qualquer esquina e comprar cigarro. Um dos produtos mais contrabandeados do Brasil é o cigarro. Então, veja, você tem o lado criminoso, você tem óbvio. Legal. Então, não tem... Agora, qual é a visão real deles, da esquerda? É acabar com o tráfico? Não. É porque eles sabem que drogando a sociedade, você vai transformar essa sociedade numa sociedade amoral, numa sociedade sem ética, numa sociedade sem limites. Porque, é como eu sempre digo, para entender o socialismo e essa cultura socialista, uma frase basta, que é esta: liberalidade sexual e repressão estatal. É isso que o socialismo faz. Ele te empurra para um processo cultural degradante e sobre isso vem o Estado para te dominar. É assim que funciona e essa basicamente é a diferença entre o marxismo cultural e o marxismo clássico. Agora, o interessante que o senhor falou sobre a questão da revolução intelectual, né? Então, por exemplo, os conceitos que a gente vê bem na nossa atualidade hoje, bem em voga no nosso país e no mundo, como questões de ideologia de gênero, como questões de conceitos na linguagem, né? Enfim, essas coisas tudo tem a ver com marxismo cultural, né? Ou seja, é o marxismo na cultura e na intelectualidade, fazendo essa revolução que não é mais armada, não é mais física, mas uma revolução por detrás daquilo dos pensamentos, né? Seria isso? Isso, porque veja, essa atuação intelectual, e o intelectual é muito importante, e Antônio Gramsci disse isso, né? Esses intelectuais são responsáveis para mudar, como alavanca para a mudança dessa sociedade,
E aí, obviamente, utilizando os aparatos que Karl Marx chamava de superestrutura, né? Televisão, jornal, novela, enfim, essas coisas todas. Veja que nesse processo você vai perceber que essa mudança ela acontece em várias áreas. E uma delas, a mais preciosa para a esquerda, chama-se politicamente correto. O politicamente correto não tem nenhuma preocupação em estabelecer uma linguagem que seja uma linguagem saudável. Quem propõe isso é o Evangelho. O nosso Cristo, o Senhor Jesus mesmo disse, quem chama o seu irmão de raca vai queimar no inferno. Né? Então, se você usa uma palavra de desprezo para alguém, seja do ponto de vista racial, econômico, seja do que for intelectual, você vai pagar caro por isso. Isso Cristo disse, porque fala, obviamente, dessa respeitabilidade mútua. O politicamente correto, ele finge defender a mesma coisa, mas não é isso. O que o politicamente correto faz é, primeiro, ele vai cercear sua linguagem, então você não vai poder mais falar certos assuntos, porque se você falar certos assuntos, você será, obviamente, perseguido. Em segundo lugar, não somente isso, mas ele vai também dominar a sua mente. Então, a sua mente vai ser dominada com aquele vocabulário, que é um vocabulário de esquerda. E, em terceiro lugar, fazer com que a sua mente ela vá, aos poucos, sendo adaptada à linguagem socialista. Vou dar só um exemplo. Sexo. Nós sabemos que a biologia mostra claramente que nasce homem e mulher. Certo? Então, isso é claro. Isso foi estabelecido desde a criação. E isso não se constrói. Um homem não se constrói, ele nasce homem. Uma mulher não se constrói, ela nasce mulher. Entende? Obviamente você vai ter em vários lugares, eu sou culturalista, né, como historiador, é claro que você em vários lugares vai ver culturas diferentes. Por exemplo, uma mulher afegã não é o mesmo que uma mulher aí de Ipanema. Né? Ela tem comportamento, mas é mulher. Ela é mulher e ela se difere do homem. Ela é fêmea e se difere do macho. O que o socialismo fez? Retirou a palavra sexo, anulou a realidade biológica e estabeleceu a linguagem que nós conhecemos hoje como gênero. E por que a palavra gênero? E a esquerda tomou isso da própria linguagem. Nós sabemos que na língua portuguesa, como em qualquer outra língua, gênero vai definir a palavra, mas não o objeto. Veja, a mesa é feminino, mas a mesa não é uma mulher. Sim. O carro é masculino, mas o carro não é um homem. Então veja que essas palavras, eu posso chamar de o carro, mas eu posso chamar de a mesa, eu posso chamar de qualquer outra coisa. Aí o que acontece? A esquerda pega isto e empurra a goela abaixo para um processo que biologicamente já está definido, homem e mulher. Aí o que eles vão dizer? Vão dizer, não existe sexo, não existe homem e mulher. O que existe é uma construção. E você então vai se construir e se definir da maneira como você quiser. E só para que vocês saibam, no Brasil existe mais de 23 tipos de gênero. É isso mesmo. Você tem homem, mulher, você tem trans, então você tem 23. Você pode escolher 23 modalidades. Ora, se você se coloca contra isso, experimenta você que está na universidade se colocar contra isso no seu curso. Veja o que vai acontecer. Vai acontecer o cerceamento. Eles não vão debater com você em pé de igualdade, dizendo, ok, vamos debater. Não, eles vão dizer, você está errado, você é machista, você é tudo que não presta, porque você não se adequa à nossa linguagem. E isso, de fato, tem se colocado hoje na sociedade, e eu fico pensando, quando eu tinha, e já faz muito tempo isso, quando eu tinha 30 anos de idade. Naquela época eu jamais poderia imaginar que hoje ninguém nasce homem nem mulher, mas é uma construção social. É isto que o socialismo faz. É dessa forma que ele age. Ele destrói a partir de dentro, ele apodrece a partir de dentro. E o objetivo dele é entrar na sua vida, entrar na sua mente, apodrecer a sua mente e dominá-la.
e você Sim. fica, então, cerceado. Como é aquela teoria chamada espiral do silêncio, né? De Elizabeth Noel Neumann. Ela escreveu um livro sobre isso, que é um livro brilhante, exatamente isso. Você se cala por vergonha. Você está na Sim. universidade, você não tem coragem de falar na sua aula de biologia que todas as coisas foram criadas por Deus. Por quê? Eles vão dizer, isso não é espaço para isso. Como não? Se isso é uma verdade. É uma verdade. Sim. É isso que o socialismo faz. É interessante essa questão da abrangência do marxismo, né? O senhor falou da questão da teologia, falou da questão da gramática, mas o senhor tem marxismo aplicado à culinária, essa política vegana que a gente vê o tempo todo. Então ele tem um campo muito fértil, né? Como o senhor falou, ele se adapta a todas as questões e a todas as áreas da sociedade. Uma pergunta que eu vou fazer para o senhor é o seguinte: o marxismo ele tem um inimigo definido ou é aleatório? Tem um inimigo definido e claro. É o Evangelho, é Cristo. E é isso que me deixa assim, estarrecido. Quando eu percebo que líderes, né, pastores, que tem. É claro que nós vamos ter colegas pastores que não têm Sim. tantas oportunidades como outros, mas esses que possuem oportunidade, eles não utilizarem isso para desmascarar, porque o socialismo ele precisa ser desmascarado. E veja que indo nessa linha, nós vamos perceber que esse cristianismo, que deve ser conservador, e aí quando eu digo que o cristianismo deve ser conservador, eu não estou colocando o conservadorismo acima do cristianismo. Eu coloco o Sim. cristianismo, o evangelho, acima do conservadorismo. Porque o conservadorismo em si também pode se tornar uma ideologia. Eu sou conservador, mas se eu não estiver ancorado no evangelho, eu posso transformar o conservadorismo num ídolo na minha vida. Então eu preciso, obviamente, perceber que a ênfase maior é o evangelho. O maior inimigo é, de fato, o cristianismo. Isso é dito, isso não é uma suposição. Os frankfurtianos diziam que existiam três barreiras que deveriam ser destruídas para que se pudesse sancionar a Revolução Socialista. Era a educação, esse é um ponto para eles principal, a família e a igreja. Eles não falam religião, eles falam Uhum. igreja, é a igreja cristã. E veja que esses três elementos, eles estavam ligados no Evangelho. A educação, em tempos antigos, a educação, de certa forma, estava ligada à igreja. Você vai perceber, por exemplo, o movimento dos reformadores e a proposta educacional que eles colocam, como Uhum. Lutero, como Calvino, enfim, estava ligado. Você vai perceber que família é um conceito que vem da Escritura Sagrada. Homem e mulher formam um casal e têm filhos. E, em terceiro lugar, a própria igreja. Então, o socialismo cultural, o alvo de destruição deles são esses três. E aí talvez você que esteja nos ouvindo diga assim, puxa, então é por isso que eles batem tanto na família tradicional. É verdade? Por isso que eles batem tanto na educação conservadora. Sim. É por isso que eles batem tanto em certos valores do evangelho. Sim, porque esse é o maior inimigo. Então os maiores inimigos que ele tem são estes. E esses todos convergem apenas num ponto ou numa causa, é o evangelho. Então, o maior inimigo do socialismo é o cristianismo bíblico. Agora, como que esse socialismo, esse marxismo consegue entrar dentro do escopo da igreja, dentro da mentalidade da igreja? O senhor falou já sobre essa ideia da intelectualidade, da cultura, que com certeza deve ser um dos motivos, mas como que ele consegue entranhar dentro da igreja de maneira que às vezes a gente não percebe, como o senhor bem falou, né? Às vezes a gente não consegue perceber ele entranhado na igreja, mas a questão é lícito ou é saudável para um cristão que às vezes se vê dentro de uma dicotomia capitalismo e socialismo, assumir uma neutralidade ou um meio termo, falar assim, não sou nem... A gente vê muita gente falando isso. Eu não sou nem socialista, nem capitalista, nem nada disso. Eu sou de Cristo. Isso seria o que exatamente? Vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta. Sim, Há que se entender o seguinte, a propaganda, a casca, e é uma propaganda enganosa do socialismo, é a moral. É a sim. moralidade. Ele vai dizer que, e isso vem de um projeto
Lembra quando eu falei dos frankfurtianos? Os Sim. frankfurtianos disseram o seguinte: Karl Marx, ele dizia que a única classe a ser objetivada era a classe operária. Eram os proletários, os trabalhadores, contra ao que ele chamava de classe burguesa. E Marx, ele desprezava o que ele chamava de lumpoproletariado, que era o quê? As prostitutas, os mendigos, ele dizia assim, né? As minorias, o Karl Marx dizia isso. Essa turma aí não produz nada, não vale nada. Inclusive, ele utiliza esse termo como um termo pejorativo. Os frankfurtianos disseram, não, Marx errou aí também. Não dá simplesmente focar a classe trabalhadora. E por quê? Porque os frankfurtianos disseram o seguinte: esses trabalhadores de 1 a 2 séculos hoje são classe média. Em países da Europa, eles alcançaram o status de classe média. Então, ele não quer revolução. Ele quer continuar o processo. Então, nós temos que achar uma outra classe para lutar contra a burguesia. Aí eles disseram, que tal nós usarmos o lumpoproletariado? E foi exatamente o que eles fizeram. Então, eles tomaram minorias reais, mas também construíram minorias, que não são minorias, mas eles criaram essa concepção, como, por exemplo, a mulher. Então, o que acontece é colocar a sociedade, as pessoas uns contra os outros. Então, você vai criar os indígenas, e os indígenas têm que ser contra todo mundo. Você vai pegar os negros têm que ser contra todo mundo. Você vai pegar as mulheres querem que os homens morram. E aí você percebe que esses grupos minoritários, eles, na linguagem socialista, o que eles estão fazendo é defendendo. Eles dizem assim, nós estamos defendendo a causa da mulher. Isso é mentira. Isso é mentira porque nós temos uma ministra, mulher, chamada Damares. Sim. Essa mulher já recebeu mensagens, inclusive ela é ameaçada de morte pela Muito esquerda. Atacada. E ela é ameaçada de morte pela esquerda, ela é ameaçada de morte. Ué, então como é que fica a defesa das mulheres? Como fica isso? Gays também, né? São atacados, gays também, que se confessam conservadores. O Fernando Holliday, por exemplo, lá em São Paulo, recebeu tiro, né? Que é um menino liberal, que tem um traço conservador no perfil dele. Sim. E ele foi atacado, sofreu um atentado. Então, veja, socialismo não defende absolutamente nada. Socialismo não defende a mulher, socialismo não defende indígena. Eu moro num estado onde houve aqui uma demarcação de terra, onde havia uma luta entre indígenas. De um lado, os chamados católicos, progressistas, marxistas, e do outro, os indígenas conservadores evangélicos. Esse lado marxista era o CIR, Conselho Indigenista de Roraima, e os evangélicos era Soldiur. A liderança, os tuxaus e pastores evangélicos, eles foram impedidos à força de participar de todas as reuniões que se faziam para discutir a demarcação da terra indígena. Todas, eles eram ameaçados, eram hostilizados. Então eu pergunto, o socialismo defende o indígena? Não. O socialismo defende a mulher? Não. O socialismo defende os gays? Não. Ele defende a revolução. Ele defende o processo revolucionário. Então, se você está do nosso lado, você é bem-vindo. Se você está do outro lado, você é contra nós. Na verdade, são só instrumentos, né, pastor? São só instrumentos. Exatamente. Só que essas pautas, elas têm uma falsa moralidade muito forte. Porque aí você vai dizer o seguinte, de fato eu preciso estar a favor dos pobres, eu preciso estar a favor das minorias. Só que você percebe que a proposta socialista é uma proposta que destrói e tem destruído o Brasil. Que é essa ideia do Estado tomar conta. Ora, qual é a melhor proposta para a pobreza numa nação? É você ter um mercado livre, você ter um comércio onde o Estado não interfira, onde você favorece a produção de empregos e você proporciona riqueza a essa nação. Esse é o melhor. Essas pessoas, elas não precisam de um Estado mãe ou um Estado pai. Elas precisam de liberdade para que possa existir riqueza. É por isso que a história brasileira, ela não converge com a história da Suíça, por exemplo, onde você tem um número, a grande maioria da sociedade é formada por classe média. O Brasil, nós temos essa disparidade. E qual é o responsável por essa disparidade? Não é o capitalismo.
porque a Suíça é capitalista, ou foi construída no capitalismo. Os Estados Unidos foram construídos no capitalismo. A Dinamarca foi construída, a Holanda foram construídos sobre o capitalismo. Não é o capitalismo, é a visão estatal brasileira que tem levado muitos à miséria. Então, as pessoas, os crentes, aderem a essa proposta, como eu disse, porque ela é moralista. O discurso socialista é moralista. E essa moral deles é falsa, é mentirosa. Tanto é que se você não é socialista, você odeia pobre, você é machista, você é misógino, você é homofóbico, o discurso é moralista, né? Não é intelectual, é meramente moralista. Eu perguntei sobre essa ideia da neutralidade, porque muita gente até pega aquela passagem de Atos 2 famosa. Eu perguntei porque muita gente pega até aquela passagem de Atos 2, né, famosa, e acaba deturpando a passagem de Atos 2, da questão da venda das propriedades e toda aquela... Transforma aquilo num comunismo cristão ou num proto-socialismo, né? E não tem nada a ver isso. Né? Isso é um horror. Não há neutralidade, não existe. Quando você olha para a construção dessa modernidade, desse pensamento moderno, desse pensamento iluminista, o que o iluminismo faz? Faz aquilo que o Eric Voegelin já denunciou há muito tempo, né? Um grande filósofo e historiador alemão. Ele disse o seguinte, ele disse que as ideologias modernas, elas omitem um princípio fundamental. Qual é o princípio fundamental que as ideologias modernas omitem? Que Deus existe e de que ele reina sobre o universo. Isso quem disse foi Eric Voegelin. Então você vai perceber que a construção dessas ideias, ela se dá por um descolamento do Senhor Deus, retirando o Senhor Deus e colocando o homem como alvo, seja esse homem como indivíduo, seja esse homem como sociedade. E aí veja que, quando nós percebemos isso, uma falácia que se cria em torno dessas ideologias modernas é: não existe um campo neutro. Existe um campo onde a gente pode ali caminhar juntos, né? O cristão com o socialista, com o iluminista, não existe. Essas ideologias, elas não abrem mão de 1 milímetro sequer. Quem sempre abre mão daqueles que eu considero ingênuos, enganados, até mesmo tolos, quando eles acham que você pode ali, de certa forma, utilizar um campo neutro no que diz respeito ao conhecimento e à visão de mundo, saiba que você não está num campo neutro. Você está no campo deles. E eles vão determinar o teu pensamento. Eu sempre uso como exemplo o seguinte: você tem uma jarra de leite, né? Uma jarra de 1,5 litro de leite para beber. Uhum. Quando você coloca sobre a mesa, as pessoas olham, dentro da jarra tem uma barata morta flutuando no leite. Né? Você já fez careta aí. Então nem o cara vai lá... Eu fiz a careta porque no último exemplo que eu vi o senhor dando, o senhor usou a mosca, agora o senhor pegou mais pesado. Pois é. Aí você vai lá, e pode ser a mosca também, né? Não, mas a barata é melhor. Né? A barata é melhor. Você tira a barata e oferece o leite. Essas pessoas vão tomar? Não. Porque por mais que a quantidade de barata seja muito menor que a de leite, ela é capaz de contaminar. A mesma coisa acontece com o socialismo. Não há. Essa é a grande falácia da modernidade. Essa é a grande falácia do pensamento de esquerda. Que sim, existe um espaço onde podemos dialogar. Não. O espaço que eles colocam para diálogo é uma armadilha para aprisionar o cristão nas suas ideias. Na verdade, ou você está a favor ou você está contra, né? Não tem como você estar no meio termo e tentar balancear essas duas coisas. Não tem como. Exatamente. E eu acho interessante... Sim, e eu acho interessante, desculpa, pastor, interromper, porque muita gente até fala assim, não, mas que Jesus, até o pessoal da Missão Integral faz isso, né? Que Jesus, ele não somente veio para salvar, mas ele veio para trazer também dignidade às pessoas. Ele levou o pão, ele multiplicou os peixes, ele fez isso, ele atendeu a demanda da população, do povo, né, nas suas mazelas, atendeu nas suas mazelas. Isso também é uma falácia, né? Porque o que a gente vê no Evangelho é Jesus preocupado o tempo todo com a pregação da palavra, né? Sim, sim. E isso ou por um lado é desconhecimento, ou por outro é sordidez mesmo. E eu prefiro ficar com o segundo lado, pensando em intelectuais e teólogos
que aderem ao Sim. socialismo. Porque o Evangelho de João é bem claro. Jesus multiplicou o pão, o peixe. A Escritura Sagrada diz que depois ele pega um barquinho, atravessa o mar, a população chega no outro dia, não encontra, atravessa o mar e pergunta para Cristo. Toda a multidão pergunta para Cristo dizendo o seguinte: ué, mas como vieste aqui, né, parar nesse lugar? O que Cristo responde para eles? Vocês me procuram por causa da comida, mas eu sou o pão da vida. E aí você tem aquele que é considerado um dos discursos mais duros de Cristo, que todo mundo abandona. Só ficam os 12, né, com ele. Isso mostra claramente que nunca Cristo defendeu pautas em favor da pobreza, em favor da miséria, no sentido, quando eu falo a favor, não da miséria, mas daqueles que vivem como miseráveis. Cristo, ele veio para pregar a palavra do Senhor. Ele veio para estabelecer ali a salvação, a redenção aos eleitos. É por isso que os evangelhos, Marcos enfatiza muito isso. Cristo mesmo diz: eu vim para pregar o evangelho, que era pregar a ele mesmo como salvação. Cristo, ele não veio para favorecer pobreza, ele não veio para enriquecer ninguém. Ele veio para pregar o evangelho. É Amém. isto. Não existe em toda a atuação de Cristo nenhuma centelha do socialismo. Nada, em absoluto. Por quê? Porque a nossa redenção nos leva para a eternidade e não para uma utopia aqui na Terra. Amém. Pastor, uma coisa também interessante é que esse marxismo cultural ele acaba minimizando seus efeitos, por exemplo, os efeitos do comunismo, como o senhor falou, que matou milhões na história, né? Por exemplo, as pessoas costumam ter ojeriza pelo nazismo, que não deva ter, mas acabam passando o pano por cima do comunismo de uma forma geral, né? Por que a gente não tem essa mesma ojeriza ou uma ojeriza pior pelo comunismo em relação, por exemplo, ao nazismo? Porque é ao contrário do Evangelho, porque o Evangelho traz uma moral absoluta, é uma moral coerente, é uma moral que se aplica em qualquer instância. Na esquerda, e isso eles mesmos reconhecem isso. Eles possuem o que é chamado de moral seletiva. Só vale para nós. Lembra quando eu falei do caso da mulher, a Damares, o caso dos indígenas, a Soldiura aqui no estado de Roraima? Então é isso. A moralidade deles é uma moral seletiva. Então é por isso que, para eles, o nazismo é odioso, porque matou, etc. E é verdade, né? Qualquer totalitarismo é odioso, seja de que estirpe for. O que está acontecendo na Venezuela, por exemplo, é odioso. Mas eles, o que eles vão fazer? Eles vão privilegiar a esquerda. Então, por exemplo, o Brasil tem um partido chamado Partido Comunista do Brasil. Isso, do ponto de vista moral, é o mesmo que dizer, do ponto de vista moral, Partido Comunista do Brasil é o mesmo que dizer Partido Nazista do Brasil. Só que, obviamente, eles fazem toda a sua articulação para trazer essas incoerências. E sabe o que é mais assustador? É que a grande maioria não se apercebe disso. A grande maioria não compreende isso. Não percebe que o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Que a aplicação desse sistema é uma aplicação falida. Como disse Winston Churchill, o socialismo ele não melhora ninguém, mas ele nivela a pobreza. E é exatamente ele distribui isso. Pobreza, né? Ele distribui pobreza. Isso. E o que vai acontecer? Você vai ter ali duas camadas. Uma minoria, que é o partido e os amigos do partido, e a grande maioria, que vai ser sugada até a morte. Ó, pra você ter uma ideia, na Venezuela, a última vez que eu fui à Venezuela, eu ia perguntar para você, mas não tem tempo para isso, né? Se fosse um papo assim, sem live, eu podia pedir para você adivinhar. Mas 1 litro da gasolina que eu pagava na Venezuela, que era gasolina sem chumbo, eu enchi o tanque do meu EcoSport com R$ 15 de gasolina sem chumbo, que é a melhor que tem, né? O carro, quando ia para a Venezuela, eu cheguei a sorrindo, né? Porque eu sabia que ia ter gasolina boa. Eu pagava, não, R$ 15 não, desculpe. Eu passei 40 dias na Venezuela com o meu carro. Desculpe, eu me enganei. Eu passei 40 dias na Venezuela com o meu carro.
Ao longo de 40 dias, eu viajei 2.000 quilômetros com o meu carro. Indo, mil voltando. E andando, fui a Caracas, fui a várias cidades. Nos 40 dias, eu gastei R$ 23 de gasolina. Todos os 40 dias. Eu gastei R$ 23 de gasolina. Você sabe quanto está custando um litro da gasolina hoje na Venezuela? $5. $5. Um país que faz parte da OPEP, um dos maiores produtores de petróleo, foi destruído até a raiz. Hoje, na Venezuela, você só pode pagar a gasolina se você for rico. O caos está instaurado no país. Não tem ônibus, não tem nada. Nada está rodando lá por conta desse preço. Veja, eu passei 40 dias lá rodando, paguei R$ 23, não foi um litro não, eu paguei R$ 23 nos 40 dias. Pacote. O pacote todo, enchendo o tanque e tal, não sei o quê. Hoje, $5 para você pagar o litro da gasolina. Isso é socialismo. Complicadíssimo, né, pastor? Agora, um conceito interessante, que eu sou do meio de arte, né, sou músico e fiz o FRJ, que é uma faculdade federal. Lá no meio das artes, né, o pensamento marxista, ele é o dono, assim, né? Você, como o bem falou, você não sobrevive se você não estiver enquadrado dentro das questões marxistas. A ideia é o seguinte, o pensamento marxista está dentro das artes na questão da perda de valores absolutos, no relativismo, né? Você não tem mais aquilo que é certo, que é errado, aquilo que é belo, aquilo que é feio. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, isso também está impregnado na sociedade, essa questão da ausência de valores absolutos, né? Isso pode também prejudicar a vida como um todo da sociedade, mais particularmente de nós cristãos? Veja bem, a arte, ela está, em termos de conceito, de construção histórica, a arte está ligada ao belo. Então, a arte, ela deve manifestar beleza. Essa beleza, ela tem que estar em harmonia com a criação. Então, por exemplo, quando você vê um quadro, né? Você vê a Mona Lisa, por exemplo. Vamos usar aqui algo bastante conhecido. Você vê lá a Mona Lisa. Então, aquilo te impressiona pelos detalhes, pela forma como ele tem, a capacidade de expressar a criação. Ou então você vê uma escultura, né? Como Davi, por exemplo, que é uma escultura muito conhecida. Você vai perceber ali os detalhes, né? O mármore, né? As veias do corpo, você percebe ali, e isso te leva ao belo. A arte, ela tem a capacidade de transcender, porque você sai desse momento da criação e você então vai para o belo. Ou então quando você vê uma peça, sei lá, de Johann Sebastian Bach, por exemplo, quando você... Ou Wagner, né? Wagner, que era um romântico, né? Que era aquele impulso, mas você percebe ali toda a beleza que você, ao ouvir, você é elevado. E essa elevação se dá pelo belo. O que foi que a esquerda fez? A esquerda retirou isso, porque a esquerda, ela destrói todos os valores construídos historicamente, todos. O que fez com a arte? Ela retirou o belo. E aí ela entra hoje numa paranoia, dizendo que arte é tudo e tudo é arte. Por que a esquerda faz isso? Por dois motivos. Primeiro, porque ela sabe que destruindo esse processo, você não tem mais essa capacidade objetiva de contemplar a arte. Você não tem mais essa capacidade de admirar o que é belo. Em segundo lugar, vai fazer aquilo que ela ama fazer, que é nivelar todo mundo se torna igual. Então qualquer um hoje pode fazer arte. Se eu pegar, por exemplo, um cavalo, né? Colocar um quadro e colocar o rabo dele cheio de mosquito e tinta, e ele pega o rabo e bate, não sei o quê, você pode levar isso, você leva isso para um museu, é capaz de você ganhar. Vai valer milhões. Vai valer Me milhões. contaram uma história, não sei se é verdade, mas se não é verdade, mas a essência é isso mesmo. Se um camarada foi no museu e ele estava olhando, e ele olhou um quadro aqui e ele tinha que olhar sem os óculos. Aí não sei por que carga d'água, se ele ia fotografar, ele colocou os óculos no canto e esqueceu, né? Aí depois de algumas horas ele falou, eita, meus óculos, esqueci, vamos procurar. Depois ele viu no canto aquelas pessoas olhando, e aí ele abriu, olhou os óculos, aí foi pegar o quê? Ih, rapaz, você não pode tocar nisso não. Por quê? Isso é uma obra de arte, veja só, estamos... Que obra de arte, mas são os meus óculos.
O que o socialismo faz? Ele diz assim, qualquer um pode fazer arte. E aí ele tira um elemento que é primordial entre os seres humanos, a meritocracia, as capacidades objetivas que os seres humanos têm. Eles tiram isso da economia, eles tiram isso da cultura, eles tiram isso da política, eles tiram isso de tudo. Aí você vê, por exemplo, o John Lennon, né, gravando lá a Yoko, dando aqueles berros. O que é isso? Música. Música? É música. Isso é música. Então, você chega ao absurdo, por exemplo, do dadaísmo. Dadaísmo é um tipo de literatura onde você pega um jornal, né, um classificados, corta palavrinha por palavrinha, joga num chapéu e mistura, e tira aleatoriamente. Aí você tira lá carro, aí você escreve carro, tira outra caçamba, coloca caçamba, tira aleatória. Aí igreja, e aí é poesia. Isso é poesia. Veja, o que a esquerda fez foi destruir o belo, banalizar a arte e, ao mesmo tempo, socializar. Então, qualquer um pode fazer arte. Então, se você pode pegar uma pedra de 2 toneladas e colocar no meio de um museu, ótimo, isso é arte. Se você pega um vaso sanitário, eu vi, por exemplo, na Universidade Federal há alguns anos, né, uma mostra de arte moderna. Uma delas era uma mesa, um vaso sanitário, embaixo do vaso uma pilha de livros, uma moça, né, com a sua roupa no joelho, sentada no vaso, lendo. Ela ficou umas 3 horas naquela posição, e todo mundo olhando, dizendo, nossa, né, olha que coisa, né? Então ela lê e depois evacua, né? Então é isso, você não tem limite. Você não estabelece padrão, você não tem mais elementos objetivos que possam guiar a sua mente, o seu pensamento, enfim, não é? Então, obviamente que isso a esquerda faz com muita habilidade, né? Mas vamos a gente está muito filosófico aqui, né? Vamos falar em arte. Vamos, né? aplicar o sermão. Senão o pessoal vai nos abandonar aí na live. Aplicar o sermão. Chato, né? Mas é isso. A arte ela foi destruída pela esquerda, como todas as áreas da vida foram destruídas pela esquerda. Sim. Família, a esquerda destruiu. Igreja, a esquerda destruiu. Educação, a igreja destruiu. A moral, a esquerda, desculpe. A esquerda, volta tudo. Então, a igreja, a esquerda destruiu. A moralidade, a esquerda destruiu. As artes, a esquerda destruiu. Tudo ela destruiu. Mas esse é o processo revolucionário. Porque para eles você alcança essa maturidade revolucionária quando tudo está destruído. E aí você, então, implanta o socialismo. Interessante, né? E isso é bem real. Você estava falando das artes aí, eu lembrava de um concerto que tem um compositor chamado John Cage, que ele faz, acho que é 30 minutos de silêncio. Então o pessoal vai pro teatro, fica lá, não tem nada, não acontece nada, aí acaba, tu não bate palma, vai embora, acaba o negócio. Tem uma outra arte também, né, de um artista chamado Fezes do Artista, que vale milhões. Ele simplesmente fez cocô na latinha, tapou a latinha e expõe isso como obra de arte, enfim, né? A gente está perdido mesmo. Ou agora você vai no teatro, por exemplo, você vai no teatro, eles puxam, né, alguns da plateia para encenar junto. Assim, mas eu não sei encenar. Não, mas vem cá, tudo se resolve. É exatamente isso. O socialismo, ele nivela tudo. Ele socializa tudo. Ele é igualitário. Ele destrói qualquer padrão, né, de qualidade no ser humano e põe tudo o nível mesmo patamar, né? Baixo. Sim. E é interessante que ainda, além disso tudo, você não pode julgar a obra de arte ou qualquer outra coisa de um ponto de vista de certo padrão, né? Aquilo é feito e cada um tem a sua, como é a jogada a que a gente chama de foro íntimo, né? Ou seja, o ser humano ele desenvolve a arte, logo é a arte dele, cada um tem a sua. A gente perdeu todos os conceitos de belo, conceito de artístico, enfim. Agora a gente está encerrando, pastor, porque o tempo está acabando, infelizmente. Só rapidinho o que você está falando. Sim. Só rapidinho o que você está falando, exatamente isso. Se você pega, por exemplo, uma obra de arte de 3, 4 séculos, todo mundo que olha para aquela arte, de certa forma, vai ter o mesmo sentimento. Sim. Né? Você olha um quadro da Mona Lisa, todos olham. Hoje, você vê um quadro,
com pintura maluca, aí você diz assim, eu não estou entendendo nada. Alguém vai bater no seu ombro e diz assim, ô burro, não é para você entender, é você sentir. Ah, mas eu estou sentindo tristeza. Ok, eu estou sentindo alegria. O outro está sentindo indiferença. Esse é o papel da arte. Isso aí é muito utilizado também na hermenêutica bíblica, né? Mas isso é um papo para uma outra live. Sim. Assim, a gente está encerrando, né? E eu queria que o senhor... Sei que o senhor já falou isso, já deixou bem claro. Assim, a resposta é bem clara. Mas eu queria que o senhor dissesse de forma mais evidente para a gente. Cristianismo, então, e comunismo, marxismo cultural dentro do cristianismo não combina, então é impossível você afirmar as duas coisas ou mesclar isso de forma contundente. Eu sou um cristão e ou defendo causas ligadas ao marxismo cultural ou comunismo. A partir do momento em que os cristãos acordarem e perceberem que o socialismo é uma religião pagã, não é uma mera ideologia, mas é uma religião com toda a estrutura religiosa, e ela é pagã, e ela é contrário a Cristo, aí ele finalmente vai entender que não há a menor possibilidade de flertar com esse tipo de pensamento. Da mesma maneira como um cristão não pode flertar, por exemplo, com os necromantes, não é? Mortos, não há como você estar ali ligado a essas religiões, como bruxaria, por exemplo, né? Então, a partir do momento que você entender, tiver o mesmo sentimento que você tem para com a bruxaria, você tiver para com o socialismo, você vai entender que não há como flertar, não há como você assimilar. Que ele fique para lá e que fiquemos aqui. Da mesma maneira como fazemos com as outras religiões, que elas fiquem lá e nós permaneçamos aqui. Da mesma maneira. Enquanto o crente não tiver essa percepção, ele vai flertar e ele será, o que é mais triste, um socialista funcional dentro das igrejas. Pastor, e como é que a gente faz para poder combater isso dentro das nossas igrejas, que é uma realidade cada vez mais evidente, mais à mostra? De maneira sucinta, assim, se eu puder falar. Ok. Bom, primeiro, fazer o que nós estamos fazendo aqui, não é? Abranger o maior número de pessoas e poder falar isso, e sobretudo nesse ano, que é um ano de eleição, é muito importante isso. Mas é preciso também que os pastores e líderes tomem consciência disso. Da mesma forma como ele fala de tantas áreas da vida que são importantes, né? Nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, inserir também a política. Não apenas tratar de outros assuntos que são relevantes, mas tratar também da política e mais do que isso, não é? Os pastores precisam de púlpito, claro que eles não vão pregar sobre isso diretamente, mas na exposição da Escritura Sagrada e na aplicação, como, por exemplo, colocar todo o sofisma e toda a altivez que se levante contra Cristo debaixo dos seus pés, a aplicação é óbvia, é direto no socialismo também. Ou quando o salmista, no Salmo 139, diz, odeio os que te odeiam, ó Senhor, né? Odeios com ódio consumado, aplicar também isto. E estabelecer cursos, estabelecer lições na escola dominical. E pode usar tanto material, inclusive a nossa confissão de fé, para além da Escritura Sagrada, que que reina sobre tudo, né? Então, é a liderança e os pastores se conscientizarem de ensinar as suas igrejas. Reverendo Alfredo, muito obrigado por esse tempo que o senhor disponibilizou. Deus abençoe o senhor, sua vida, seu ministério, sua família. Here's truth to triumph.